Enquanto as crianças vão subindo para o lugar lá reservado a eles, convido vocês a abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, o capítulo 10. Nós vamos ler apenas os primeiros versículos, mas depois nós vamos avançar até o verso 14. A reflexão desta manhã fala sobre o sacrifício superior. Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler apenas os primeiros versículos e depois vamos caminhar até o verso 14. Hebreus 10. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Oremos. Senhor, nesta manhã, quando nós nos preparamos com nosso coração e mente para nos aproximar da tua mesa, ajuda-nos. Ajuda-nos a compreender o que a tua palavra nos ensina sobre Jesus, sobre o seu sacrifício perfeito, superior a todos os que foram antes dele, e como nós podemos nos alegrar, como nós podemos nos gloriar na obra de Cristo e reconhecer que ela é suficiente para trazer a nós uma grande salvação. Por isso, nós queremos que o teu Espírito faça com que compreendamos e isso seja vida em nossa vida, tua palavra trazendo vida ao nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Não sabemos quem escreveu esta carta. E saber quem escreveu a carta não é um critério dos mais importantes. Porque, na verdade, o critério mais importante para que compreendamos e aceitamos determinada parte como escritura é o seu conteúdo. E a carta aos Hebreus, do começo ao fim, ela reflete de uma maneira muito perfeita, de uma maneira muito clara, o ensinamento dos apóstolos. Alguns acham que foi Paulo quem escreveu, pessoalmente eu acho que não foi, o estilo não é o mesmo. Alguns acham que talvez Apolo, talvez Nicodemos, talvez Barnabé, talvez Felipe, o diácono, mas não importa. O que nós podemos perceber é que este autor era um homem que conhecia muito bem tudo o que foi escrito no passado e todos os rituais do santuário. E ele conhece muito de perto, daí entendermos que foi alguém que nasceu numa tradição judaica, desde criança aprendeu sobre os sacrifícios, sobre os detalhes do sacrifício. E a carta aos Hebreus é como um novo Levítico, é como um olhar para trás, agora não mais simplesmente lendo Levítico, mas lendo Levítico na ótica de Cristo. Ou seja, o que Moisés ordenou que os levitas fizeram, mas agora olhando para o fato de que Cristo realizou de uma maneira definitiva, de uma maneira real, aquilo que eles faziam figuradamente. A razão desta carta era porque este irmão, que alguns acreditam ser alguém lá da Judéia,
sabendo de uma comunidade cristã, na sua maioria composta de judeus convertidos, estava passando um momento delicado. Eles haviam sido criados com os rituais de Moisés, guardando a lei, observando o sábado, as festas de lua nova, as festas de tabernáculo, Páscoa e tudo mais. Observando os sacrifícios, fazendo os rituais próprios de toda a tradição judaica que eles receberam. E então eles receberam a mensagem que Jesus era o Messias. Jesus, o Messias prometido. Aquele que veio para trazer a salvação prometida por Deus a Moisés e aos profetas. E eles creram em Jesus. E eles, sim, amém, Jesus é o Messias. Mas a partir desse momento em que eles creram que Jesus era o Messias, eles tinham que repensar tudo na vida deles. E então vamos continuar a fazer as mesmas coisas. O que muda? O que Jesus traz de novo para a nossa experiência de vida? E na medida que eles iam compreendendo isso, eles iam abandonando determinadas práticas que eram comuns à realidade judaica, mas que não seriam comuns e não seriam coerentes na realidade cristã. E na medida em que eles iam abandonando esses costumes, eles iam se distanciando e se diferenciando da comunidade judaica ao redor deles. E aí a perseguição começa. Houve um pesquisador que ele foi a uma comunidade de gaivotas. Então havia uma comunidade de gaivotas que estavam ali reunidas e tal. E o que ele fez? Ele pegou uma gaivota específica e pintou ela a parte branca de vermelho. Pintou a gaivota. Parece uma experiência sádica, mas foi uma experiência que ele fez. E ele começou a observar a gaivota, que era santista, né? Aí virou flamenguista. Ele percebeu que imediatamente as outras gaivotas começaram a olhar para ela assim, tipo, tá diferente, né? Essa gaivota. E aí então, num primeiro momento, não sabiam o que fazer com ela. Mas de repente, como que instintivamente as gaivotas partiram para cima dela e começaram a bicar, a hostilizar, a tentar arrancar as penas vermelhas, visando as penas vermelhas, como que tirando dela a diferença. Elas perceberam isso. Assim, aqueles cristãos, quando eles se converteram, eles se tornaram para aquela comunidade em que eles estavam vivendo, como esta gaivota que recebe uma cor diferente, um vermelho, na parte que deveria ser branca, e então a comunidade começa a hostilizar esses irmãos. Não compro mais seu produto, não quero mais saber do seu arroz integral, não compro mais suas ovelhas. E a hostilidade começou nesse nível, depois foi aumentando, de maneira que os filhos dos cristãos eram hostilizados na rua. E havia uma perseguição tal, de maneira que alguns foram expoliados de seus bens, tomaram seus bens, dizendo, bom, se você agora é um cristão, então você não tem parte da nossa comunidade, aquilo que você estava desfrutando por fazer parte da nossa comunidade, devolve para nós, nós queremos de volta. E a hostilidade começou a aumentar até o ponto da violência. E alguns cristãos começaram a pensar em voltar atrás. Começaram a pensar, escuta, quando a gente era da religião judaica e nós observávamos o sábado e nós participávamos das reuniões na sinagoga e nós acendíamos as velas no Chanuká e nós comíamos ali o pão sem fermento, na festa dos pães sem fermento, quando nós participávamos da Páscoa, quando nós fazíamos isso, a gente vivia bem, não éramos perseguidos, nós éramos até queridos. Agora cremos em Jesus e começamos a ser hostilizados.
acho melhor abandonarmos a fé cristã e retornarmos para o judaísmo. Pessoas estavam pensando em fazer isso. E aí então este irmão ficou sabendo e escreveu esta carta para dizer o seguinte a eles: não vale a pena. Vocês estarão trocando o real pelo figurado. Olha o primeiro versículo. Olha o que ele está dizendo no primeiro versículo. Todas as coisas antes de Cristo eram meras sombras. Cristo é a realidade. Queridos, a igreja brasileira precisa ler este versículo de novo. Quantas igrejas brasileiras têm a entrada da arca? Irmãos, a arca representava a presença de Deus em Israel. Jesus é a presença de Deus entre nós, o Emanuel, o Deus conosco. Não precisamos de arca da aliança. Quantos, para começar o culto, tocam o chofar? O chofar só uma vez era usado para a convocação ao culto. Havia outras convocações. E eles tocam o chofar como se o chofar fosse um instrumento mágico e poderoso para atrair a presença de Deus e trazê-la a nós. O Senhor disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não precisa tocar chofar, igreja. Jesus chegou antes de você nesta reunião e vai sair depois. Isso é se precisar sair, porque Ele sempre está aqui. Veja, estas coisas dadas por Moisés, Ele está dizendo, são meras imagens, figuras. É algo que fala da realidade, mas não é a realidade. Jesus é a realidade. Jesus é aquele para quem todas estas coisas apontavam. Estas coisas eram como andaimes numa construção. Meu pai era pedreiro. Todos que aqui observam esta arte, né? Os pedreiros vão então, fazem o fundamento da casa e vão colocando tijolo após tijolo. E chega uma certa altura em que o pedreiro, por mais que seja alto, né? Ele chega um momento em que ele já não alcança mais. Então o que ele faz? Ele improvisa algumas madeiras e amarra aquelas madeiras e prega e coloca umas tábuas e sobe naquela tábua para que ele possa colocar ali o tijolo e coloca a massa, e aquele andaime é usado até a casa chegar à altura necessária. Depois então, quando não tem mais nada a fazer, o andaime é retirado. Não é assim? Ou já viram alguma casa que depois de construída o andaime permaneceu? Você iria rir, não é? Oh, ele não sabia que tinha que tirar o andaime. O andaime é simplesmente usado para levar até uma certa altura. Jesus não é um andaime, mas a lei, com todos os seus ritos, com todas as suas proibições e permissões, apontavam para Jesus. E quando vem Jesus, não tem mais a necessidade de permanecer da maneira como permanecia. O verso 1 diz então, Jesus é a realidade. Precisamos atentar para isso. Nos versos 2 a 4, o autor de Hebreus faz um contraste entre os sacrifícios oferecidos por Arão e seus descendentes. E para mostrar que o sacrifício de Jesus é superior aos muitos sacrifícios realizados por Arão e seus descendentes, ele fala algo muito claro. Os sacrifícios oferecidos por Arão e seus descendentes
Eram sacrifícios que constantemente eram repetidos ano após ano. O que ele tem em mente? O autor tem em mente Levítico capítulo 16. Levítico 16 tem as prescrições do chamado Yom Kippur. Significa o dia da expiação, o dia do perdão. Nesse dia, o sumo sacerdote, ele acordava madrugada. Às vezes não dormia, para não pecar em sonhos. E ficava ali e tal, antes do sol nascer, ele se vestia com uma roupa específica. E ele ia até o átrio, pegava ali um animal, uma novilha, ele oferecia aquela novilha, cortava a sua jugular, recolhia o seu sangue. E aí então com o sangue, a bacia cheia de sangue, ele entrava no lugar santo e chegava diante da cortina que separava o lugar santo dos santos. E ele pegava aquele sangue e aspergia sobre a cortina. E depois ele abria a cortina e pegava o restante e derramava na base do altar, onde havia o propiciatório. Depois de feito isso, ele voltava, fechava a cortina e ia trocar de roupa. Esse era o sacrifício por ele, para que ele fosse aceito como ofertante, porque ele também era pecador. E ele sabia disso. Se Deus o aceitasse, o permitisse voltar, é sinal que Deus aceitou ele como ofertante. E aí então depois ele ia, e com a ajuda dos levitas e sacerdotes, ele vestia uma roupa especial, agora com 12 pedras no peito. Essa agora ele vai fazer um sacrifício não por ele, mas pelo povo. 2 bodes eram separados. Um bode era sacrificado, a sua jugular cortada, seu sangue derramado em todo esse procedimento. O outro bode deveria ir para o deserto. Neste momento, o sumo sacerdote colocava as mãos sobre o bode que ia para o deserto e confessava sobre ele os pecados da nação. Para que esse bode levasse os pecados e para que aquele sacrificado fosse recebido a Deus como oferta pelo pecado. Ele novamente vai. Só que agora a roupa que ele usa é diferente. Ela é mais elaborada e ela tem umas campainhas embaixo na estola. E a campainha é exatamente para que as pessoas que fiquem lá fora, que não podem entrar no Santos dos Santos, possam ouvir que ele está se mexendo. Enquanto ele está oferecendo o sacrifício, ele fazia esse movimento para dar a entender às outras pessoas: eu estou vivo, eu não morri ainda, eu estou vivo aqui. E ele fazia o sacrifício. Os sacerdotes, por precaução, amarravam uma corda no pé dele. Vai que esse homem não é aceito, Deus o mata. Quem que vai entrar lá para pegar ele? Eu vou puxar ele pela corda. Ele vem arrastado. Temiam a presença de Deus, porque eles acreditavam que o sacrifício podia não ser aceito. E eles faziam isso todo ano. Ano após ano, exatamente na mesma data, reuniam-se os sacerdotes, o sumo sacerdote, os levitas. O povo ficava lá fora esperando, numa grande expectativa. Quando então o sumo sacerdote, depois de ter oferecido, ele saía, os sacerdotes respiravam aliviados e diziam: oh, glória a Deus. Ele foi aceito, o sacrifício foi aceito, a nação foi perdoada, Deus é favorável a nós, mais uma vez, mais um ano. No ano seguinte, tudo de novo. Depois de ter oferecido, o sumo sacerdote ia para fora do templo, e quando o povo via ele, se alegrava. Olha, Deus nos aceitou. E então ele dizia: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e lhe dê a paz. E o povo saía abençoado.
Todo ano faziam isso. Mas olha o que o autor de Hebreus diz: Jesus Cristo. Os versos 2 a 4, ele diz que Jesus Cristo fez isso de uma vez por todas. Por quê? Por isso, aquilo que é sombra, a lei, nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos. Por que oferecer tantas vezes, se o problema já resolveu? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Todos os anos eles eram lembrados disso. Pois é impossível que o sangue de touros e bode tire pecados. Nos versos 5 a 7, nós vemos uma outra razão pela qual o sacrifício de Jesus é superior aos sacrifícios de Arão e seus descendentes. A primeira razão, apontada nos versos 2 a 4, é porque o sacrifício de Jesus é de uma vez por todas, enquanto os sacrifícios deles, ano após ano. E a segunda razão é porque no sacrifício dos filhos de Arão não havia voluntariedade. Quero que vocês entendam isso. Moisés desce do monte, chama Arão e disse: o Senhor te consagrou para ser sumo sacerdote. Seus filhos serão sacerdotes e os levitas te apoiarão no serviço do templo. E você tem que fazer o que Deus ordenou que seja feito. Arão disse: tudo bem. Se o Senhor mandou, façamos. Mas Arão, então, ele precisava fazer uma oferta. Mas essa oferta não era uma oferta voluntária por parte de quem será ofertado. Quero que vocês entendam isso. Arão não chegava lá diante da novilha e tinha aquela conversa assim: dona novilha, você foi escolhida, nós fizemos uma eleição lá, para ser sacrificada hoje. O que a senhora tem a dizer? A novilha era pega, levada, arrastada, contra a sua vontade, ela era executada, seu sangue era colhido e oferecido. Quer dizer, a oferta foi literalmente violentada na sua vontade. Não foi voluntário, nunca foi voluntário. O bode com certeza não deve ter ido contente. O bode nunca é contente, imagina para o sacrifício. Eu imagino que ele deve ter dado um trabalho tremendo. Pegar o bode, aquela coisa que não cheira nada bem, e arrastar ele, e levar ele, e chegar lá agora, vamos matar esse bode. Gente, deve ter dado um trabalho tremendo. 4, 5 homens, e o outro com a faca, cuidado para não cortar um ao outro, e o bode relutando, daqui a pouquinho, até que enfim matamos esse bode. Havia relutância da oferta. Agora observe o que a Bíblia diz. Nos versos 5 a 7, diz o seguinte: quando Cristo veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, um corpo me preparaste, de holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Jesus se ofereceu. A oferta se prontificou a ser oferecida. É superior, não é verdade? Não é mais um animal, é um ser humano, dotado de livre-arbítrio, de capacidade de dizer sim, eu quero, não, eu não quero. Ele disse: sim, Pai, seja feita a tua vontade. Tu sabes que dentro de mim há uma relutância por isso. Eu até digo: se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Ele se rende ao Pai no Getsemane. O Pai não vai lá arrastar ele à força.
O pai não laça o filho e leva o filho arrastado para o sacrifício. O filho disse: pai, eu estou aqui, eis-me aqui. Aquele que levava o animal para ser sacrificado, chegava diante do sumo sacerdote e dizia: está aqui a novilha. Mata ela. Mas eu não. Jesus se apresenta como essa novilha, mas ele diz: eu estou aqui, pode me sacrificar. É nesse sentido em que Isaac é uma figura de Cristo, pois Isaac se submete a seu pai para ser oferecido em sacrifício. E Jesus, o descendente de Isaac, faz o mesmo e se coloca nas mãos do Pai para ser oferecido pelos nossos pecados. A terceira razão pela qual o sacrifício de Jesus é superior é porque ele é feito de uma vez por todas. Ou seja, o sacrifício de Jesus, ele é um sacrifício definitivo, que não é mais repetido. Não há mais necessidade que Jesus morra de novo pelos nossos pecados. O que ele fez foi tão bem feito, tão definitivo, que não há espaço para que nem mesmo ele repita o que ele já fez. Por isso nós cremos que o sacrifício de Jesus, uma vez feito, uma vez realizado na cruz do Calvário, ele tem efeitos por toda a eternidade. O verso 7 nos diz que o Senhor Jesus se prontificou a fazer a vontade do Pai. E depois, no verso 8, ele diz: sacrifício, ofertas e holocaustos pelo pecado não quiseste, nem te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então ele acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para restabelecer o segundo. Pelo cumprimento desta vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. A última frase diz: oferecido de uma vez por todas. A construção dessa frase grega, na última parte do versículo 10, fala de algo que, uma vez tendo sido realizado, seus efeitos repercutem por toda a eternidade. Olha o que ele está dizendo. De uma vez por todas. Nunca mais. Não é mais necessário. Os sacrifícios que Arão e seus filhos realizavam tinham essa necessidade de serem feitos, refeitos, feitos de novo. O sacrifício de Jesus, uma vez consumado, gera salvação por toda a eternidade. Quando Jesus estava crucificado, ele falou algumas das palavras. E uma das palavras que ele falou foi as últimas palavras antes de render o seu espírito. Ele disse ao Pai: está consumado. O termo grego indica: está pago, está feito, está perfeito. Não tem nada para acrescentar, nada para fazer depois. Porque naquele momento o filho estava imitando o pai. Porque quando o pai fez os céus e a terra, no sexto dia, ao terminar a obra, ele disse assim: está muito bom. E o que ele fez no sétimo dia? Ele descansou, porque não tinha mais absolutamente nada para fazer. Jesus rende o espírito. É sexta-feira. No sábado, ele não fez absolutamente nada, porque ele ficou no sepulcro de José de Arimateia, porque não havia mais absolutamente nada a fazer. Entenderam isto? O que ele fez foi feito de uma vez por todas. Por isso não cabe a nós acrescentar absolutamente nada ao que ele fez. Cabe a nós receber e crer na verdade de que o que ele fez foi suficiente.
Como eu disse, quando o sacerdote oferecia pelo povo, depois que ele fez o sacrifício, ele voltava. E os sacerdotes viam ele e falavam: oh, glória a Deus, que maravilha, ele foi aceito. E aí então ele saía para fora do templo, e quando ele saía, o povo via ele. E o povo via como? Como alguém que morreu e ressuscitou. A ressurreição de Jesus é a prova cabal de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus de uma vez por todas. Pois quando ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, e os discípulos entenderam que o sacrifício oferecido na cruz tinha sido aceito pelo Pai. E quando o Pai recebe o sacrifício do Filho, ele recebe para validar por toda a eternidade. Por fim, o sacrifício de Jesus é superior, porque depois de tê-lo feito, Jesus se assentou à direita do Pai. Os versos 11 a 14, que nós não lemos no início, diz assim: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer, esse Jesus, que ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. O sumo sacerdote oferecia o sacrifício, aparecia diante do povo, abençoava o povo e voltava para a sua vidinha comum. A vida continuava para ele. Ele continuava sendo o sumo sacerdote, o líder daquele grupo. Ele continuava dando as suas aulas da lei. Ele continuava fazendo o seu trabalho, auxiliando os sacrifícios. No ano seguinte, ele voltava àquela velha posição do pecador que precisa de perdão, que vai interceder pelos outros pecadores e assim. Essa era a vida do sumo sacerdote. Mas Jesus, não. Jesus, uma vez tendo sido oferecido, ele mesmo oferta, ele mesmo que se apresenta como sacrifício, tendo sido recebido pelo Pai, ele não vai mais viver como ele viveu aqueles 3 anos entre os discípulos. Ele ressurge, ele reaparece aos discípulos para confirmar-lhes a fé. Por 40 dias aparece diante deles com sinais inequívocos de que havia ressuscitado. E depois de 40 dias ele sobe aos céus. E desde então está assentado à direita do Pai nas alturas. E o credo apostólico diz: cremos em Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, que ao 3º dia ressuscitou, foi assunto aos céus e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá um dia para julgar vivos e mortos. Hoje ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós, porque depois que ele ofereceu esse sacrifício, ele foi novamente recebido nesta posição mais elevada do universo. É por isso que o sacrifício de Jesus é infinitamente superior a todos os sacrifícios de Arão e seus descendentes. Depois de argumentar essas coisas, você pode ler o capítulo 10 quando você quiser. Ele termina dizendo que nós não devemos retroceder. Pelo contrário, devemos avançar. Devemos nos apossar da confiança que temos. Devemos perseverar, verso 36, para que nós possamos receber aquilo que ele nos prometeu. E o verso 37 diz: pois em breve, muito breve, aquele que vem virá, não demorará. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, o Senhor não se agrada dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Curve sua fronte. Você está seguindo a Jesus. E talvez você tenha encontrado dificuldade em seguir a Jesus.
continue seguindo mesmo nas dificuldades. Ele estará sempre com você. Porque Ele não te abandona. Ele ofereceu por você um sacrifício definitivo. E hoje intercede perante Deus por você. Não desista. Avance. Resista na força que Deus te dá. Permaneça firme, seguindo Jesus Cristo.